Existe um erro no eletrocardiograma que pode colocar a vida do seu paciente em risco. E esse erro passa desapercebido todos os dias, mesmo por médicos inteligentes, mesmo por médicos dedicados e mesmo por médicos que estudam. E eu sei disso porque eu também já cometi esses erros. E eu lembro perfeitamente do início da minha carreira, quando eu pegava um eletrocardiograma na mão e sentia uma sensação estranha, uma mistura de medo e insegurança, porque no fundo eu sabia que aquele papel não era apenas um exame. Era uma decisão que poderia mudar a vida do meu paciente. E talvez você já tenha sentido isso também. Aquele momento em que você olha para o eletrocardiograma, olha para o paciente e pensa: será que eu estou deixando passar alguma coisa? E é essa uma sensação exatamente perigosa, porque o eletro não perdoa dúvida. O eletro é uma linguagem que, como toda linguagem, ou você entende ou você interpreta errado. E hoje eu vou te mostrar como um cardiologista interpreta o ECG na emergência. E no final desse vídeo você nunca mais vai olhar um ECG da mesma forma. Agora, me responde aqui uma coisa. Qual é a primeira coisa que você faz quando recebe um ECG? A maioria dos médicos foca no que aprendeu na faculdade. Olha onda P, QRS, onda T e por aí vai. Mas esse é o primeiro erro que você comete, porque o médico na emergência não deve fazer esse passo a passo demorado. Ele começa procurando organização. E você precisa entender o sistema. E aqui entra a primeira grande virada de chave. O eletrocardiograma não é um diagnóstico. Ele é um mapa que vai te guiar até o diagnóstico do paciente. E se você não souber ler o mapa, você vai se perder. Agora a gente vai para o conteúdo, pois eu tenho dicas preciosas para te dar. Primeiramente, a partir de hoje, você vai dividir a análise do eletrocardiograma na emergência em 5 grandes áreas: dor torácica, dispneia, arritmias, alterações metabólicas e situações especiais. A gente vai usar aqui o nosso livro de eletrocardiograma na emergência e eu vou te mostrar que com essas 5 áreas você vai dominar praticamente 100% dos problemas dentro da sala vermelha. Então, vamos lá ao nosso livro aqui e agora eu vou mostrar para vocês o módulo 1, dor torácica. Vou te contar primeiro uma história. O paciente chega no pronto-socorro, idoso, com quadro de forte dor no peito e logo após apresenta um desmaio. Na sala vermelha ele chega chocado. Ao monitor você identifica um eletrocardiograma que eu vou te mostrar daqui a pouquinho. E você vai parar de ficar olhando o eletrocardiograma daquela forma com que eu havia falado, onda P, QRS, ST. Você vai precisar resolver o problema e rápido. Não dá tempo de fazer uma análise demorada que você aprendeu na faculdade. No meu curso, uma das primeiras etapas que o aluno aprende é essa, pois é essa a doença que mais mata no mundo. Mas vamos ver no detalhe aqui o que você realmente precisa avaliar de imediato no eletrocardiograma desse paciente. Primeiro, deixa eu mostrar para vocês aqui o nosso livro de eletrocardiograma na emergência que a gente utiliza no nosso curso como base de treinamento e aprendizado do ECG. No nosso livro, o aluno vai aprender exatamente esses pontos, como realizar um eletrocardiograma, ondas, intervalos e segmentos, TAC, bradiarritmias, eletrocardiograma no infarto, eletrocardiograma na parada cardíaca, distúrbios hidroeletrolíticos, situações especiais, eletrocardiogramas de matar e eletrocardiogramas oclusivos de matar. Agora a gente vai para a parte de doença coronariana, que é o nosso foco aqui agora. Então vejam só, aqui nesse capítulo do nosso curso, a gente entende quais são as alterações e em quais as derivações a gente vai ter essas alterações. Além disso, vocês vão ver aqui as alterações do segmento ST. E é dessa forma que a gente vai dividir o estudo do eletrocardiograma num paciente que chega com dor torácica. A gente primeiro precisa afastar doença coronariana. E como a gente faz isso? Primeiro, seguindo 3 pilares. Eu vou analisar o segmento ST, eu vou analisar meu complexo QRS e vou analisar a minha onda T. Aqui eu mostro para vocês um padrão de alteração eletrocardiográfica em que a gente tem um infarto chamado de anteroseptal hiperagudo. O que significa isso aqui? A gente tem ondas T's apiculadas nas derivações V2, V3 e V4, como mostrado aqui nessa imagem. É um padrão de doença coronariana aguda e hiperaguda, que está acontecendo há poucos minutos. Já aqui, a gente tem um infarto agudo do miocárdio. Você tem uma lesão que, além das ondas T's apiculadas, você começa a apresentar também alterações do segmento ST. Além disso, você precisa entender que, além de olhar a onda T,
além de olhar segmento ST, você também vai precisar olhar o complexo QRS. Mas antes disso, vejam só o eletro que o nosso paciente em questão apresentava. Era exatamente esse padrão aqui que chegou para mim no plantão. Um padrão de supradesnivelamento do segmento ST, ou seja, o segmento ST, que é o segmento que acontece logo após o nosso QRS, ele está supradesnivelado, acima da nossa linha de base, acima de 1 milímetro, em uma parede, que é D2, D3 e EVF, chamada de parede inferior. Esse eletrocardiograma estava suprado, típico de infarto inferior, muito comumente irrigado pela artéria coronária direita. E por que o paciente apresentou desmaio? O desmaio é um sintoma muito comum nesse tipo de infarto, em que acontece a oclusão do ramo proximal da coronária direita que irriga o nó sinusal e leva a arritmias graves, como bloqueios atrioventriculares. Então, provavelmente, a causa do desmaio do nosso paciente foi devido a essa alteração aí coronariana aguda grave, certo? Então, além da alteração do segmento ST, além das alterações na onda T, a gente vai procurar no eletrocardiograma alterações no complexo QRS. Vejam só aqui no nosso livro alterações que a gente vai procurar no complexo QRS. A gente pode ter alterações aqui com o QRS mostrando ondas Q, chamado de ondas Q patológicas. Vejam aqui essa alteração aqui clássica de onda Q patológica. É uma onda Q que tem uma duração maior do que um quadradinho e uma amplitude também maior do que um quadradinho. Aqui a gente tem, no eletrocardiograma, como mostrado aqui pela seta, o complexo QRS, uma onda Q profunda, apiculada, aqui no na nossa derivação AVF, associado também a um supradesnivelamento do segmento ST. Então, o que eu estou mostrando aqui para vocês? Uma coisa importante, vocês vão olhar para o eletrocardiograma baseado na clínica do seu paciente. E aqui a gente tem que afastar infarto agudo do miocárdio a qualquer custo. Caso não haja sinais de infarto, a gente vai para o outro modo, situações especiais, que terá um dos temas que a gente tem que pensar diante de uma dor torácica, que seria, por exemplo, uma embolia pulmonar, uma dissecção aguda de aorta, uma miopericardite, que são situações especiais que a gente precisa pesquisar nos nossos pacientes com dor torácica. Mas a primeira coisa que eu tenho que olhar e tenho que procurar é a alteração coronariana. E aí que vem um grande problema. Na faculdade, eles te ensinam a olhar onda P, QRS, onda T, mas não ensinam vocês a correlacionar com a clínica do seu paciente. E isso vai ser importantíssimo para vocês entenderem o eletro e ficarem seguros na sala vermelha e dominarem o plantão de vocês. Legal? Eu acho que essa dica aqui já é uma dica que vai ajudar vocês amanhã mesmo a salvarem vidas no plantão. Agora a gente vai passar para o nosso módulo de número 2, que é a dispneia. Então chega para vocês uma paciente jovem com quadro de dispneia súbita, desaturando, com sinais de instabilidade hemodinâmica. O que a gente tem que pensar nesses pacientes? Mulher, jovem, com dispneia súbita e instabilidade hemodinâmica, já muda o quadro. Não é aquele paciente idoso que estava no primeiro caso clínico nosso. A gente tem uma paciente com uma clínica diferente, uma história diferente, ou seja, o que eu vou procurar no eletrocardiograma vai ser diferente também. E aí, enquanto você faz a avaliação inicial da paciente, monitorização, você se depara com essa alteração aqui no eletrocardiograma. Vamos ver aqui. Esse padrão eletrocardiográfico aqui leva, com certeza, à preocupação. Vejam aqui. Um padrão de embolia pulmonar. O que eu preciso procurar diante de uma mulher com dispneia súbita, dessaturação? Eu tenho que pensar em tromboembolia pulmonar. O que eu vou encontrar na embolia pulmonar? A alteração clássica que se fala nos livros é o padrão S1Q3T3. Mas o que é esse S1Q3T3? É um sinal, primeiro, de sobrecarga ventricular direita. A gente vai ter ondas S profundas, vejam só, aqui em D1, então uma onda S profunda em D1. A gente vai ter ondas Qs que vocês já aprenderam, que é uma onda Q patológica aqui, deixa eu mostrar para vocês, ondas S profundas aqui em D1. Vamos ter onda Q patológica em D3 e também teremos a inversão da onda T em D3, é o padrão S1Q3T3, mas ele não é patognomônico de embolia pulmonar, ele vai corroborar o meu pensamento.
É um sinal de sobrecarga ventricular direita. A gente pode ter outros sinais também de sobrecarga ventricular direita nesses pacientes com embolia pulmonar, principalmente embolia pulmonar maciça. Mas o mais comum da gente encontrar é um paciente com taquicardia sinusal. Ou seja, o eletrocardiograma nessa situação dessa paciente vai me ajudar a corroborar a minha hipótese, mas eu vou precisar solicitar outros exames para auxiliar o meu diagnóstico e auxiliar a minha conduta para essa paciente na sala vermelha. Vejam só como muda o padrão que a gente vai visualizar o eletrocardiograma dos nossos pacientes, certo? Então, lembrar que existe essa possibilidade do S1Q3T3, mas lembrar que também na embolia pulmonar a gente pode ter taquicardia sinusal e outros sinais de sobrecarga ventricular direita, como também sinais de sobrecarga de átrio direito. E aí você vai ficar olhando ritmo, eixo, frequência cardíaca, sem focar no que é preciso? Você tem que focar naquilo que faz você pensar naquele primeiro momento. Todo exame que a gente faz, ele ajuda a corroborar o raciocínio clínico, ajuda a corroborar a avaliação inicial que você teve da paciente. Então, mostrei para vocês dois casos aqui completamente diferentes, que chegam com dor torácica, uma com dispneia, outro com dor torácica e desmaio, que a gente vai tomar caminhos diferentes na avaliação do eletrocardiograma. E a forma de olhar para o eletro vai mudar. E isso, pessoal, facilita a vida de vocês, porque vocês não ficam presos àquele padrão engessado, vocês vão focar naquilo que vai preocupar o paciente, preocupar você como médico na avaliação inicial. E aí, como eu falei, na dispneia a coisa muda. Nesse caso, a gente tem uma paciente jovem. Logo, a gente pensa menos em doença coronariana e mais em alguma doença aguda, algo que eu preciso afastar de grave. A primeira hipótese seria uma embolia pulmonar. Uma outra hipótese muito comum seria uma miopericardite ou uma pericardite aguda. E como é que é o padrão da pericardite? Vou mostrar agora aqui para que vocês consigam avaliar no seu paciente quando estiverem no plantão. Vejam só. Derrame pericárdico é uma alteração que a gente pode encontrar na pericardite aguda. No derrame pericárdico, o que eu vou encontrar principalmente? A baixa voltagem do meu QRS. Posso encontrar uma taquicardia sinusal e posso encontrar um padrão de alternância elétrica, que é exatamente isso aqui, ó. Eu tenho ondas de baixa amplitude, depois alta amplitude, baixa amplitude, alta amplitude. É o chamado de swinging heart syndrome, que o coração, por estar dançando dentro de um derrame, né, de um líquido pericárdico, ele faz esse padrão aí de variações de amplitude. Outro padrão que a gente pode encontrar também na doença pericárdica, vou mostrar aqui para vocês, são alterações do segmento ST também. Vamos ver aqui, ó. Como mostrado aqui nesse traçado, vejam só. Posso encontrar um supradifuso do segmento ST, associado ao infra do PR. E quando eu vou olhar as derivações AVR e V1, isso se inverte. Você vai ter um infra de ST com supra de segmento PR. É um outro padrão característico da minha pericardite na fase aguda. Então, eu vou olhar isso para todo paciente? Não, vai depender da clínica, vai depender de como é que ele se apresenta, vai depender de como é que eu examinei aquele paciente. Então o eletro deixa de ser aquele bicho de 7 cabeças e ele vai ser uma ferramenta para te ajudar a corroborar ou não hipóteses. E aí você vai olhar pontos específicos do exame para tentar identificar alterações que sugerem aquela hipótese que você está formulando do seu paciente. E aí, nesse caso, como eu falei, embolia pulmonar é a primeira hipótese, miopericardite é outra hipótese, e uma outra hipótese também que a gente poderia pensar para uma mulher jovem com dispneia súbita seria uma lesão valvar aguda, como por exemplo uma febre reumática causando uma insuficiência mitral grave, que aí o meu exame físico iria me ajudar e o eletro iria apresentar alterações crônicas, como sobrecargas ventriculares esquerdas, sobrecarga de átrio esquerdo. Legal? E assim eu sei que a doença mostra compatibilidade com o exame físico, mostra compatibilidade com o meu eletro. Então, é essa a importância de você correlacionar o seu raciocínio clínico do paciente com o exame, e não ao contrário, pegar um exame e dar um diagnóstico no paciente. Eu vejo que na emergência os erros acontecem exatamente nesse momento, quando o médico olha para o exame e não olha para o paciente, olha para o monitor e não olha para o paciente. E é isso que a gente não ensina aqui nos nossos cursos da MASH Papers. A gente ensina o aluno a raciocinar baseado no paciente, a raciocinar baseado nos sinais que ele encontra, ou seja, valorizar
a sua avaliação como médico. O exame, ele entra como auxiliar. E o eletro é exatamente dessa forma. No nosso curso de eletrocardiograma, a gente usa casos clínicos da mesma forma que eu estou mostrando para vocês, mas no passo a passo, no detalhe, para a gente poder ir de item por item, avaliando as possibilidades, os diagnósticos que esse paciente pode apresentar. E aí vocês podem ver como é que fica muito mais fácil, porque agora eu já sei o que eu preciso procurar, eu já sei o que eu vou identificar no meu eletrocardiograma, e aí eu tenho esses padrões. E se você tiver na dúvida, simples, você tem um guia aqui que você pode checar. Olha, eu estou achando que é uma embolia pulmonar pelo quadro clínico que a paciente apresentou. Deixa eu ver como é que é o padrão do eletro clássico na embolia pulmonar. Deixa eu ver como é que é o padrão na miopericardite. Deixa eu ver como é que é o padrão no infarto. Aí sim você consegue se auxiliar e ter um suporte de um guia que vai te ajudar, entendeu? Não precisa decorar todos os traçados eletrocardiográficos. Não é isso que eu estou cobrando de vocês e ensinando para vocês. Eu estou mostrando que para você aprender eletro, você primeiro precisa aprender a avaliar o seu paciente, a investigar, a interrogar, a pensar nas possibilidades. E aí você vai entender como usar o eletrocardiograma na vida real, na prática, no pronto-socorro, na emergência, e não para fazer questões de prova ou para avaliações de faculdade. É isso que a gente faz, é isso que eu, como cardiologista, faço lá na emergência na hora de avaliar o meu paciente, e é isso que funciona, isso que salva vidas, e isso que eu vejo os meus alunos relatando nos nossos atendimentos, enquanto eles recebem um suporte da nossa equipe, que quando eles passam a olhar mais para o paciente e menos para o eletro, eles começam a entender que o eletro é um auxiliar, certo? Vamos para o módulo 3, então, e aqui é o momento em que muitos médicos morrem de medo. Que momento é esse? É aquele momento de pensar nas arritmias. Então, quando a gente pensa aí nas arritmias, a gente tem que diferenciar as bradiarritmias das taquiarritmias. E aí, uma primeira dica importante. O ritmo das bradiarritmias é importante ser diagnosticado, mas às vezes não dá tempo. E às vezes o diagnóstico do ritmo não vai mudar sua conduta na emergência, naqueles primeiros 10 minutos, porque a gente vai precisar, diante de uma bradiarritmia sintomática, estabilizar aquele paciente. Mas vamos dar uma olhada aqui nos padrões de bradiarritmia que você pode encontrar no seu plantão. Vamos novamente ao nosso livro aqui. Eu vou pular aqui para as nossas bradiarritmias, então vejam só aqui, bradiarritmias. Vamos procurar aqui. Então, estou aqui no meu índice, bradiarritmias. Seguimos aqui as bradiarritmias. As principais que a gente tem que procurar são essas aqui, pessoal. Bradicardia sinusal, os bloqueios atrioventriculares, que vão, né, de primeiro grau até bloqueio atrioventricular total. Tá? É isso que vocês precisam identificar. Vamos passar aqui para vocês verem quais são essas bradiarritmias. Bradicardia sinusal é o que a gente encontra na maioria dos pacientes que são saudáveis, às vezes paciente atleta, um paciente que está usando alguma medicação que pode ser bradicardizante. Então a gente pode ter causas, olha só, aqui no nosso livro mostra causas não farmacológicas, causas farmacológicas que a gente tem que investigar. Então, diante desse padrão eletrocardiográfico em que você tem onda P, gerando QRS, mas com a frequência cardíaca reduzida, certo? A gente tem uma distância entre os QRS, entre as ondas R reduzida. Nesse caso aqui, uma frequência cardíaca de 35 batimentos por minuto. Eu tenho que pensar nessas causas aqui, ó, não farmacológicas. Vamos ver algumas aqui, ó. Infarto agudo do miocárdio, doença do nó sinusal, doença tiroidiana. Causas farmacológicas muito comum, uso de beta-bloqueadores. É muito comum a gente encontrar pacientes que fazem uso de beta-bloqueadores bradicárdicos. Então, eu tenho que correlacionar a clínica do meu paciente com o eletrocardiograma. É assim que você vai aprender. É assim que o eletrocardiograma vai se tornar uma ferramenta poderosíssima no pronto-socorro para vocês. Seguindo aqui, eu vou para os bloqueios. Bloqueio atrioventricular de primeiro grau. Aí aqui é a dica. Ó, é o aluno que sempre atrasa, mas nunca falta aula. Então é aquele paciente que tem onda P, que gera QRS, mas a distância da onda P ao QRS está aumentada, que é o nosso chamado intervalo PR, que vai do início da onda P até o início do QRS. Essa distância aqui, fazendo uma analogia, é o tempo que você demora para sair de um cômodo para outro de uma casa, pensando que o primeiro cômodo é o átrio
e o outro cômodo é o ventrículo. O tempo que você demora para deslocar do átrio para o ventrículo é o nosso PR. E aí, um PR alargado é o quê? É um atraso. Você está com um atraso de deslocamento. É um bloqueio atrioventricular de primeiro grau. Vamos agora para o bloqueio atrioventricular de segundo grau. No segundo grau, a gente tem divisões em Mobitz tipo 1 e Mobitz tipo 2. O que significa isso? Se o seu bloqueio ele vai alargando progressivamente, vejam só, vai alargando progressivamente, ó, meu intervalo PR está aumentando, ou seja, estou demorando cada vez mais para chegar lá na sala, no meu ventrículo, até que ele bloqueia, ou seja, a onda P não conduz um QRS. Trata-se de bloqueio atrioventricular de segundo grau, Mobitz tipo 1. Então, qual que é a analogia fácil para vocês aqui? É o aluno que atrasa cada dia mais, até que um dia ele falta a aula, ou seja, ele te avisa que ele vai faltar essa aula. Nas aulas anteriores, ele está cada vez mais atrasado. Já o bloqueio atrioventricular de segundo grau, Mobitz tipo 2, é aquele aluno que não atrasa. Aí, fazendo analogia aqui, é o aluno que chega na hora todo dia, está sempre bem compromissado, mas teve um evento súbito, por exemplo, um acidente de carro. E aí ele faltou à aula. Então, subitamente, ele perdeu lá a condução. Vejam só, a condução está normal, PQRS, e subitamente você perde aqui a condução. Você tem uma onda P bloqueada. É esse que é o BAV de segundo grau Mobitz tipo 2. Viu como é que fica fácil? Mas primeiro, você tem que ter o paciente com essa apresentação. Ah, meu paciente teve um desmaio, está com mal-estar, está com rebaixamento de consciência. Esse paciente precisa se apresentar primeiro com sintomas que caracterizem. Ou seja, causas, um infarto, uma cirurgia cardíaca, uma alteração hidroeletrolítica, como uma hipercalemia, uso de medicamentos que justifiquem esse padrão. Porque de nada adianta você encontrar isso aqui e não saber o que fazer com isso. É o que eu vejo muito. Os médicos dão o diagnóstico do eletro, tem uma hipertrofia ventricular, tem uma sobrecarga de átrio esquerdo, mas eles não sabem o que fazer com isso. De que adianta você entender o eletro, sendo que essa ferramenta não muda a sua conduta no pronto-socorro? Então é isso que eu estou mostrando para vocês. Essa é uma mudança de paradigma, uma mudança de avaliação do seu paciente do eletro. Isso nenhum curso ensina, lugar nenhum ensina. Eu estou entregando para vocês aqui de graça nessa aula aqui, que é uma aula que vai mudar a forma como você vai olhar o eletro, vai mudar a forma como você vai avaliar o seu paciente. Seguindo aqui, a gente tem outros bloqueios, chamados de bloqueios avançados, padrão 2:1, 3:1, 4:1. O que significa? É a quantidade de ondas P para cada QRS, ou seja, 2 ondas P para um QRS. Aqui, 3 ondas P, então 1, 2, 3 para cada QRS. 4:1, 4 ondas P para cada QRS. Então, são bloqueios que a gente chama de bloqueios avançados. Geralmente, esses bloqueios não respondem à atropina. Você precisa de aminas e marca-passo para poder tratar esse padrão. E aí, se você quiser aprender a tratar, aprender a conduzir emergências cardiovasculares, nós também na Remesh Papers temos aí um curso completo, mas no nosso curso de eletro a gente também fala disso. A gente fala de tratamento, porque nada adianta eu te ensinar eletrocardiograma se você não aprende a conduzir. Quais exames pedir, como avaliar o paciente e qual a terapia instituir para esses pacientes, certo? Seguindo aqui, então, a gente tem o nosso último bloqueio, que é o bloqueio atrioventricular total, que a gente tem uma total dissociação da onda P com o QRS. O que é dissociação? A onda P, pessoal, bate em uma frequência e o QRS bate em outra. Ou seja, eles estão em momentos diferentes. Significa que não existe comunicação entre os cômodos. Por exemplo, a luz da sala ela acende em frequência diferente da luz do quarto. A energia que vai para a sala é uma energia diferente da energia que vai para o quarto. Ou seja, eles estão dissociados, separados, eles não se comunicam, certo? Ou seja, o átrio ele bate geralmente numa frequência X e o ventrículo numa frequência Y. Geralmente a frequência ventricular é menor e o que comanda a nutrição, né, a oxigenação e a perfusão do nosso corpo é a frequência ventricular, de forma que nesse tipo de arritmia é muito comum o seu paciente chegar hipotenso, mal perfundido, apresentar desmaios, sonolência, e é isso que causa toda a instabilidade do bloqueio atrioventricular total, sendo que muitas vezes é necessário a gente fazer implante de um marca-passo definitivo. Mas de nada adianta você saber identificar o ritmo, porque a conduta vai depender da etiologia. Você pode tratar um BAVT com uma angioplastia, ou com um tratamento para doença tiroidiana, ou com tratamento para doença de Chagas.
ou com implante de marca-passo. Isso vai depender do paciente. Então, essa é a importância de ter uma avaliação geral, sistematizada do seu paciente para que vocês consigam dominar realmente a sala vermelha e não apenas conduzir os pacientes de uma forma protocolada que vocês aprendem na faculdade e não funciona. Legal? Seguindo aqui então, nós falamos das bradiarritmias, agora a gente precisa entender um pouco mais sobre as taquiarritmias e quais são elas, certo? Mas antes de falar delas, gostaria de deixar aqui para vocês o convite. Se você está gostando dessa aula, se está fazendo sentido para vocês, siga aqui esse canal, aperte o sininho de notificação, porque você vai receber aí um conteúdo toda semana que vai realmente mudar a forma como você atende seu paciente na emergência. Vai mudar a forma como você vê o atendimento e vai mudar o seu padrão mental de organização no pronto-socorro. É isso que faz a diferença, é isso que salva vidas. Muitas vezes vocês focam em conteúdo teórico, mas não têm um modelo organizado para atender o paciente e acabam que não conseguem transportar esse conteúdo que vocês aprendem em casa, estudando, para a vida real, porque os estímulos são diferentes, o estresse é diferente, a ansiedade é diferente, então vocês precisam estar sempre sendo estimulados da mesma forma que o pronto-socorro estimula, com casos clínicos, essa tensão, essas formas de diagnóstico, esse raciocínio clínico que vocês precisam desenvolver. Então, não deixem de seguir aqui o canal, aperta aqui o sininho, clica no botãozinho de seguir, que aqui vai ter conteúdo de alta qualidade para vocês. Antes da gente prosseguir, eu gostaria de contar até um caso clínico que eu atendi recentemente. Chegou lá no pronto-socorro, paciente idoso, agitado, com mal-estar. Avaliação inicial, frequência cardíaca de 32 batimentos por minuto, apresentando esforço respiratório. Antes de examinar o paciente ou conversar com ele, eu já tenho uma linha de raciocínio. Olha, paciente idoso, bradicárdio, eu preciso identificar a causa disso aqui. Provavelmente isso aqui está causando instabilidade no meu paciente. Será que isso é um infarto? Será que isso é uma doença de Chagas? Será que isso aqui é uma doença do nó sinusal? Uma doença metabólica, um distúrbio hidroeletrolítico ou um distúrbio tireoidiano? É assim que eu penso. Porque aí quando eu vou avaliar o meu paciente, como eu abro esse leque de hipóteses, eu consigo olhar no detalhe cada item. Eu vou olhar a perfusão, aí eu vou olhar o eletro, aí eu vou olhar se ele tem algum sinal ou estigma de doença tireoidiana ou de uma cardiomiopatia chagásica. E assim, eu não deixo passar detalhes que para aquele paciente pode ser importante. Por isso que vocês veem nos livros atualmente, precisamos individualizar o atendimento. É isso que é individualizar. Começa individualizando aqui, ó, no raciocínio, na mente de vocês, para depois passar para o paciente, certo? É assim que eu penso e é essa a forma que nossos alunos aprendem e salvam vidas na sala vermelha. Pois quando o eletro chega, eu já sei exatamente o que eu vou olhar e aí eu já sei quais são as alterações que eu posso esperar para esse paciente para ver se são compatíveis ou não com as minhas hipóteses. E é assim que o eletro tem que ser usado. Ele é uma ferramenta de auxílio no seu plantão. E ele não deve causar medo. Eu estou mostrando para vocês aqui que é simples. Eu estou na dúvida. Não tem problema. Você vai ter um guia que vai poder te ajudar. Você vai ter uma possibilidade de comparar o traçado eletrocardiográfico, como eu estou mostrando aqui para vocês, para facilitar e dar confiança para vocês no plantão. Legal? Se isso fez sentido, eu espero que vocês continuem comigo aqui, que tem mais coisa que eu preciso mostrar para vocês. Agora, a gente vai passar para a avaliação das taquiarritmias. E nas taquiarritmias, a gente tem 4 principais que a gente precisa dominar. A taquicardia supraventricular, fibrilação atrial, flutter e taquicardia ventricular. Eu vou te mostrar cada uma delas para vocês nunca mais esquecerem, mas lembrem do que a gente vem falando aqui. Olhem primeiro o paciente, para depois procurar a arritmia ou a patologia, porque até mesmo o tipo de paciente vai indicar se você vai ter que tratar aquela arritmia ou não. Vamos lá então para as taquiarritmias, deixa eu mostrar aqui para vocês. Só um minuto. Então, taquiarritmias aqui, distúrbios eletrolíticos, perdão. Taquiarritmias. Temos aqui então a primeira, que é a taquicardia sinusal, que é muito comum da gente encontrar no pronto-socorro, mas que geralmente a gente tem uma causa secundária. E aí, novamente, do mesmo jeito que a bradicardia sinusal, vou procurar causas não farmacológicas e causas farmacológicas. Subindo aqui, a gente vai para a
primeira que eu falei com vocês, a TPSV, ou taquicardia supraventricular paroxística. O que que é? Vou mostrar o traçado aqui para vocês. É uma taquicardia, ou seja, a frequência cardíaca está elevada, QRS estreito, intervalo RR regular e não tem onda P. Vejam só, QRS, T, QRS, T. Ou seja, eu estou diante aqui de uma TPSV. Essa arritmia geralmente é uma arritmia paroxística, benigna, que raramente causa instabilidade nos seus pacientes e, quando presente, persistente no pronto-socorro, a terapia é feita com manobras e medicações. A nossa manobra de valsalva modificada e a nossa adenosina. Mais uma vez, não adianta saber o eletro se você não sabe tratar. E se você quer realmente aprender, eu já te mostrei o caminho, já te mostrei como você consegue desenvolver esse raciocínio. E olha que legal, os nossos alunos eles conseguem aprender a longo prazo e tem um suporte imediato no plantão deles na interpretação do eletrocardiograma e na condução dos seus pacientes na emergência. Seguindo aqui, a gente passa para a próxima taquiarritmia, que é o flutter atrial. A gente fala que o flutter é aquele padrão em dente de serrote, né? Ou dentes de tubarão. E esse padrão aqui, ó, serrilhado. No caso aqui, um flutter 2:1. Tem duas ondas F de flutter para cada QRS. Perdão, 3:1. Tem 3 ondas F aqui, ó, para cada QRS. Então, esse flutter atrial pode causar instabilidade, pode causar arritmias e pode levar o paciente a chegar no pronto-socorro aí com sintomas de dor torácica, de espineia, de desmaio. Então, diante do paciente sintomático ou instável com essa arritmia, condutas precisam ser tomadas, como, por exemplo, terapia elétrica. Além do flutter, além da TPSV, a gente tem aqui a nossa famosa fibrilação atrial. É uma taquiarritmia também, então vejam só, QRS estreito, o ritmo é irregularmente irregular, ou seja, não existe um padrão entre as ondas R's, sem linha de base, ou seja, tremida a linha de base, e você tem uma variação de frequência cardíaca, ou frequência ventricular. É o padrão típico da fibrilação atrial. E aí aqui no livro tem vários modelos de fibrilação atrial para o aluno ver. E para finalizar, a taquicardia ventricular monomórfica, que é esse padrão sem onda P, com QRS largo, e aí você pode ter, na monomórfica, a morfologia do QRS é sempre a mesma, ou seja, vejam aqui o QRS sempre com a mesma morfologia, com os intervalos RRs regulares. Se você tiver uma TV polimórfica, aí o padrão vai mudar. O padrão da TV polimórfica é esse aqui, ó. Um dos padrões de TV polimórfica clássicos é a torção das pontas. Vejam só, as amplitudes, as durações e os formatos ou as morfologias do QRS são diferentes entre si. E aí, novamente, a depender do paciente que se apresenta com essa arritmia, que geralmente é uma arritmia grave, que a gente vai precisar tratar, pode ser que eu precise usar medicação, terapia elétrica ou até mesmo desfibrilação, certo? Então, entendam que saber eletrocardiograma vai muito além de interpretar o traçado. Mas quando você interpreta o paciente para depois interpretar o traçado, fica mais fácil e vocês vão gravar com mais tranquilidade. E tendo um guia, tendo um treinamento que faz esse passo a passo, vai ajudar vocês a entender tudo isso. E, é claro, ter um suporte, ter um profissional experiente que possa te ajudar nas intercorrências e te dar segurança para tomar as condutas adequadas. Porque de nada adianta você dar um diagnóstico de embolia pulmonar com instabilidade e ficar com medo de fazer fibrinolítico. Um infarto, ficar com medo de fazer fibrinolítico. Uma arritmia e ficar com medo de fazer a cardioversão elétrica sincronizada. E isso você se adquire com treinamento, simulação e com o suporte de um profissional especializado, de um profissional capacitado para poder te orientar nesses atendimentos. E aí, a gente chega até aqui, vamos revisar, a gente falou primeiro das dores torácicas, da dor torácica, falamos da doença coronariana, dos padrões que a gente tem que olhar para o segmento ST, para o QRS, para a onda T. A gente falou depois da dispneia, em que a gente tem causas muito comuns de dispneia, a depender do paciente, como embolia pulmonar, miopericardite. A gente pode pensar em causas extracardíacas, como DPOC e derrame pleural, e como o eletro pode se apresentar para vocês. E depois a gente passou para as arritmias, bradiarritmias, taquiarritmias, e mostramos uma por uma aquelas que devem preocupar você na emergência. Então, terminamos aqui a parte 3 do módulo, e você que se comprometeu e está até aqui comigo e está gostando desse conteúdo, eu peço para vocês para
novamente seguirem aqui esse canal, marcarem o sininho para vocês receberem a notificação, porque os módulos 4 e 5, que eu vou falar das alterações metabólicas e as alterações especiais, eu vou liberar na próxima semana. E se você seguir o canal, ativar o sininho, você vai receber essa mensagem mostrando que essa aula foi liberada e você vai completar aí o seu caminho de aprendizado das alterações do eletrocardiograma mais comuns na emergência e como você tem que raciocinar e qual a forma que você deve pensar para não deixar passar batido alterações como essas, que são graves e podem custar a vida do paciente de vocês. E aí, vocês vão se colocar no caminho para se tornarem médicos mais seguros na sala vermelha. Então, se isso aqui fez sentido, eu preciso contar uma coisa importante para vocês. O eletrocardiograma é parte da decisão. Você não trata o eletrocardiograma, você trata o paciente. O eletrocardiograma é uma ferramenta de decisão e sempre será uma excelente forma para te ajudar. E é por isso que médicos seguros sabem eletrocardiograma, mas sabem da forma correta. Não precisam saber tudo de eletrocardiograma porque vocês não são especialistas. Eles precisam saber os itens específicos que vão mudar a conduta deles na sala vermelha. E isso envolve pensar bem, seguir uma sequência, ter uma estrutura mental organizada para você não entrar em pânico no pronto-socorro e tomar decisões adequadas. E é isso que transforma um médico comum em um médico seguro. Não é tempo de formado, não é número de plantões, é a forma como você pensa. E é isso que eu estou tentando te mostrar, não só no eletrocardiograma, mas na condução dos seus pacientes, e é isso que a gente ensina aqui, e é isso que eu vou mostrar para vocês a cada semana, se você nos acompanhar, porque quando você tem clareza, você age com confiança. E quando você age com confiança, seu paciente sente isso, a equipe sente e você também se sente melhor. Se você chegou até aqui, quero te dizer uma coisa. Insegurança não é sua culpa. Ela é decorrente da sua formação, que infelizmente ficou um pouco defasada, e eu entendo isso, porque eu sou também docente, e eu entendo que às vezes a gente fica engessado a modelos de ensino que são ultrapassados. Mas agora é hora de mudar isso aqui, e é hora de te ensinar como raciocinar para salvar vidas no seu plantão. E eu vou mostrar para vocês, nessas duas aulas, que o eletrocardiograma pode deixar de ser assustador, pode ser uma coisa previsível para você, e quando ele se torna previsível, você assume o controle do eletrocardiograma, como também do seu plantão. Se esse vídeo te ajudou, se ele clareou sua mente, eu recomendo que você mande para um colega, se inscreva aqui no canal, porque semana que vem eu vou liberar uma nova aula para vocês que vai ajudar vocês a se tornarem médicos ainda mais seguros. Médicos que entram no plantão com confiança e tomam decisões com clareza. Médicos que salvam vidas. Então, se você quer se aprofundar ainda mais, eu vou deixar aqui na descrição os materiais e cursos que eu citei aqui. Nosso livro de eletrocardiograma, assim como os outros livros que a gente tem disponível, nosso curso de eletrocardiograma com suporte específico para o médico do plantão e o nosso curso de emergências cardiovasculares. E gostaria de ter vocês aqui na nossa próxima aula na semana que vem e eu vou acelerar aí a sua evolução, vou transformar o conteúdo que você aprendeu na faculdade em um conteúdo prático, que realmente salva vidas. E aí, você nunca mais vai olhar para o eletrocardiograma da mesma forma. A partir de hoje, você vai olhar o eletrocardiograma como uma ferramenta de suporte e vai te ajudar a salvar vidas. Obrigado pela presença, forte abraço e aguardo vocês na próxima aula.